Bom pessoal, tudo bem? A gente vai continuando acompanhando a história de Kimetsu no Yaiba. Muito bem-vindo. No último episódio, no episódio 2, a gente acompanhou o Tanjiro, que tinha acabado de sair da sua casa depois de ser atacado, por um demônio. E ele percebe que a sua irmã ainda estava viva e procurando um médico. Ele ia procurar um médico para tentar salvar a irmã dele. E no caminho ele acaba se assustando com ela, que estava nas suas costas dormindo, e acabou despertando. E ao despertar ela começa a atacar ele. E nisso os dois caem, né? Tava em um lugar onde tinha muita neve. E ele cai em um penhasco, num barranco, né, praticamente. E aí estavam os dois, né, juntos, e com essa queda eles acabam se separando. Daí passou-se, né, depois que ele caiu, e a Nezuko também, que é sua irmã, ele percebe que ela tá diferente e que ela não era mais a sua irmã, né, que ele conhecia. E aí eles começam a brigar, né? Ela pula para cima dele e ele tentando se defender. Ele estava com um machado e nessa briga ele se defendendo dela, ele tenta convencer ela que ela ainda era humana, que ela ainda podia lutar contra aquilo, que ela não podia se tornar um demônio. E ela começa a chorar. E ela chorando, ainda tentando devorar ele, né? E ele lutando contra ela. Nesse momento aparece um caçador de demônios. E ele, ao tentar atacar a Nezuko, ele percebe que ela estava chorando. E nesse momento o Tanjiro ele vira as costas para o caçador, e o caçador, ao atacar ele, não acertou nenhum dos dois, e o Tanjiro conseguiu escapar dele. E daí eles começam a conversar, né? Foi dito no episódio passado que ele começa a questionar o Tanjiro, falando que ele é fraco porque ele não conseguiu proteger a irmã dele. E o caçador se referindo àquilo, a uma coisa, que aquilo nunca mais ia se tornar, ia ter salvação, porque já era um demônio. E o Tanjiro fala, não, eu posso, de algum jeito, ajudar a salvar ela, levando ela a um médico. E ele diz que é impossível, que uma vez que o humano se torna demônio e não tem cura, e que talvez um demônio poderia dizer para ele como conseguir a cura, né? Mas ele tinha certeza que isso não iria acontecer, porque o demônio não falaria assim, ele não ia se preocupar com ele para dar nessa resposta. E aí a história continua, né? O Tanjiro atacou ele. No atacar, o Tanjiro ele faz um ataque bem inteligente, mas ele já sabia que ele não ia vencer, né? Ele finge que ele tá com a pedra, distrai o caçador que estava segurando a Nezuko, né? Que ele tinha conseguido tirar a Nezuko do Tanjiro. E nesse momento o Tanjiro tenta atacar ele, lança uma pedra, distrai ele. Ele entra atrás de uma árvore e nesse momento ele lança o machado. E o caçador não tinha percebido. E ele ainda continuou em direção ao caçador, fingindo que estava segurando o machado. E ao chegar perto, o caçador bate com o punho da espada nas costas do Tanjiro. E ao fazer isso, o Tanjiro desmaia e o machado vai em direção à cabeça do caçador, né, que estava girando e quase que o acerta. Aí o caçador percebe que ele já tinha
já sabia que não ia conseguir vencer ele. Mesmo assim, ele tentou, né? Ele lançando o machado depois que ele já tinha caído, o machado acerta uma árvore, que quase que acerta o caçador. Aí o caçador percebeu tudo que ele fez e ainda segurando a Nezuko, e ele sabia que ele esperava que ele não podia derrotar o caçador, né? O caçador percebeu isso. E aí a Nezuko ela tenta se livrar do caçador. E na mesma hora, com a sua força, ela dá um chute nele. E ele vai para longe. E ele diz que nem pensar, que ele vai... Nem pensar por quê? Porque ao a Nezuko se afastar dele, como o Tanjiro estava caído na frente dela, ele pensou que ela iria devorar o Tanjiro, né? Mas não. A Nezuko chega perto dele, passa a mão na cabeça dele e no mesmo momento ela fica em posição de defesa, né, do Tanjiro. Ela fica ajoelhada na frente do Tanjiro e o caçador lembra, né, que o Tanjiro tinha falado que a Nezuko, né, não ia fazer isso, que ela nunca comeria alguém. E aí ela parte para cima dele. E enquanto ela parte para cima dele, ele lembra, né? Ele começa a pensar que muito tempo atrás houve outro que fez essa mesma afirmação e no final foi devorado. Ou seja, o Tanjiro ele falou, né, que a irmã dele não faria isso. E o caçador sabia que no passado alguém fez essa mesma afirmação e acabou sendo devorado. E ele comenta que demônios eles famintos sempre vão matar e comer alguém. Até mesmo um membro da família. Que é insaciável, né? A fome é surreal. E ele comentando, né? Em sua divagação, ele pensa que mesmo por ser membro das famílias, né, dos demônios, ainda eles podem fornecer mais sustento. E que ele já testemunhou isso. Essa carnificina. E ele percebe que a Nezuko está gravemente ferida, que ela precisa descansar para curar as feridas e se transformar em um demônio, que se transformar em um demônio também consome uma grande quantidade de energia. Então ele não tem dúvida que ela está mais do que faminta agora. Que ela deve estar ansiosa para comer carne humana. Mas mesmo assim, ela age como se estivesse defendendo o Tanjiro. Então ele, o caçador, pensando em tudo aquilo que ele já presenciou, né, que os demônios eles não conseguem controlar a fome, né, depois que eles são transformados em demônios, né, o humano é transformado em demônio, eles não conseguem controlar. Mas mesmo assim, a Nezuko parte para cima dele, depois que ela estava defendendo o Tanjiro, ela parte para cima do caçador. E o caçador pensa que pode ser diferente com esses dois, porque ela estava defendendo o Tanjiro. E aí na mesma hora, ele bate na cabeça dela, por trás da cabeça dela, né, e a faz desmaiar. E aí, nesse momento o Tanjiro, que está desacordado, começa a sonhar com a família dele. No subconsciente dele, ele vê a família dele, né? E nisso a família diz para ele que sente muito por ter deixado ele sozinho. A mãe dele, né,
principalmente, e pedindo para ele tomar conta da Nezuko. E ele acorda, e nele acordar, ele pega na roupa da Nezuko, né, segurando ela, e chora, e começa a chorar, e abraça ela. E o caçador pergunta se ele... E o caçador diz, né, que ele está acordado. Oh, meu Deus, uma moto logo agora. Pronto, passou. Bom, aí o caçador, né, percebeu toda a situação, que o Tanjiro defendeu, a Nezuko defendeu o Tanjiro, e o Tanjiro podia ajudar ela, né, a procurar uma cura. E ele foi e disse pro Tanjiro para ele fazer uma visita a um senhor que se chama Odukodaki Sakonji, né, que vive lá no pé do Monte Sagiri. Que ele diz para ele... Aí ele disse para ele, né, que o nome dele era Tamioka Gyuyu. Aí ele pediu para falar esse nome que enviou ele, né? Seria ele, o caçador, que tinha enviado ele para esse senhor. Mas é engraçado que aí o caçador, ele fala para ele que o céu ainda está nublado, que ele ia ficar bem para ele não expor a irmã dele à luz solar. Então o Tanjiro enterra, né, a sua família e pega a irmã dele para levar lá, para levar ela a esse senhor. Bom, o caçador, o Tomioka, ele dá o conselho pro Tanjiro. Tenho certeza que isso é porque isso nunca tinha acontecido, né? De um demônio que defende humanos. Tanto é que pela experiência dele, ele já percebeu que é impossível controlar essa natureza. E a Nezuko, ela se portou diferente, né? Tanto é que ela protegeu o Tanjiro. Então agora começa a jornada do Tanjiro, que depois da sua irmã se tornar demônio, ele vai procurar uma ajuda, né, para ver se resolve esse problema. Eu esqueci de mencionar que aqui, quando o Tanjiro ele acorda, né, depois da sua visão que teve, pode ser um sonho, uma visão que ele teve com a família dele, que encontrou, e a mãe dele fala para ele cuidar da Nezuko e para ele desculpar eles porque deixou ele sozinho. E ao acordar, ele vê que a Nezuko está com um pedaço de bambu na boca amarrado, né, que seria para ela não ferir ninguém. Então, provavelmente isso foi o caçador que fez, né, para impedir ela. Uma forma de impedir ela. E aí no próximo capítulo, no capítulo 2, aqui a gente encerra o capítulo 1. Eu espero que você tenha entendido. Eu peço desculpa, tá? Se o modo que eu estou narrando aqui a história, porque não tem como a gente decorar tudo, né? Então eu sigo aqui quadro por quadro, contando o que está acontecendo aqui. E esse foi o capítulo 1. Resumindo o capítulo 1, né? Capítulo 1 começa contando a história do Tanjiro, o personagem principal, que ao sair da sua casa, deixando a sua família sozinha, ele vai para uma cidade para vender um carvão na cidade vizinha, e ao retornar, ele acaba parando numa casa e dorme lá. Só que ao chegar na casa dele, ele percebe que foi atacado por demônios. No próximo